Mateus, capítulo 28, 18 a 20. Esse é um daqueles textos que os crentes em geral, todos os evangélicos, sabem ou deveriam saber de cor, porque é um registro no Evangelho de Mateus da última coisa, digamos assim, a última ordem que Jesus deixou para os seus discípulos. Ide por todo mundo, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na versão João Ferreira de Almeida, mais tradicional. Então, é o famoso ide de Jesus, não é? Nós nos acostumamos a conhecer esse texto com essa formulação. E antes disso, ele embasa a sua ordem dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Hoje, quando nós estamos celebrando o domingo da Trindade, logo após o domingo de Pentecostes, temos reservado no nosso calendário litúrgico esse domingo para refletir sobre as três pessoas da Trindade e as consequências disso para a nossa vida de fé, para a nossa vida enquanto igreja, para a nossa caminhada na fé. O fato é que nós precisamos ler esse texto com um pouco mais de atenção. Muitos textos que a gente recita, que a gente decora, que a gente fala, repete, às vezes a gente faz isso sem um certo aprofundamento. E é isso, essa nossa proposta nessa noite. Trazer uma reflexão um pouquinho mais aprofundada a respeito desse texto que é tão conhecido, tão querido, dos evangélicos principalmente. Então ele começa dizendo que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Qual a consequência disso? É uma coisa que a gente precisa... A qual evento você se refere? Se estiver falando... A gente precisa refletir um pouquinho. Quando a gente imagina, muitas vezes, a autoridade de Jesus, a gente imagina a autoridade de um dominador, de alguém que, digamos assim, que vai mandar em tudo na terra e que vai, de certa forma, exterminar os seus inimigos, não é? E que vai eliminar toda a oposição. Eu vou pedir um copinho d'água, viu? Porque a minha garganta ainda não tá 100%. Mas vamos lá. A autoridade que Jesus anuncia, que ele proclama, não é simplesmente a autoridade de oprimir os outros, de dominar sobre os outros. A autoridade que Jesus anuncia é principalmente uma autoridade para libertar, para curar, para renovar, para, enfim, exercitar uma... Obrigado, presbítero. Para realizar as grandes obras de Deus na nossa vida. É essa a grande preocupação de Jesus. A autoridade para dominar isso ele já tem. Mas quando ela se manifesta nas nossas vidas, ela se manifesta para quebrar nas nossas vidas e na sociedade também todo tipo de opressão. Nós vamos compreender isso um pouquinho mais adiante nessa mesma pregação. Isso vai ficar bem claro, eu só vou deixar um pouquinho para o final. Mas o fato é que esse tipo, é a mesma autoridade que Jesus usou
Para o quê? Para expulsar demônios, para curar doenças, para restaurar vidas. Para isso ele precisava de autoridade e ele exerceu essa autoridade. E essa mesma autoridade ele quer que nós também exerçamos em seu nome. Em seu nome. Quando a gente faz alguma coisa em nome de Jesus, é no mesmo sentido das coisas que ele fez no seu ministério. Não é simplesmente a autoridade de ser o superior, de estar por cima, de mandar nos outros. Isso pode acontecer, isso pode ser consequência, mas não é o grande objetivo. Não é? Nosso não é exercer esse tipo de poder. Muitas vezes a gente ora a Deus pedindo poder. Mas poder para quê? Essa é a pergunta que Deus nos faz. Para que você quer poder? Para ter privilégios? Para ser visto como autoridade? Para se envaidecer? Para se impor diante das pessoas? Ou você quer ter poder para ajudar as pessoas a sair do buraco onde elas estão? Para restaurar suas vidas? Para resgatar sua saúde? Existe autoridade. Então é necessário que sejam muito atentos ao tipo de autoridade que Jesus proclama quando ele se dirige aos discípulos e está se dirigindo a nós também. Logo depois, então, que ele proclama essa autoridade que ele recebe, há quem discuta que se ele recebeu essa autoridade a partir da vitória sobre a morte, a partir da vitória da cruz, ou se ele já dispunha dessa autoridade antes e simplesmente a resgatou, porque nós sabemos que no momento da cruz, Jesus se esvaziou do que ele era, da sua pessoa, da sua autoridade, não é? Se tornou 100% humano e eu diria até sub-humano, naquela condição que ele se encontrava diante da morte. Mas, com a ressurreição, ele resgata essa autoridade que eternamente ele possuiu. É o meu pensamento, podemos debater um pouco a respeito, não vai ser hoje, mas, de qualquer forma, ele dispõe dessa autoridade. Então, ele dá uma ordem, né? Vão e façam discípulos de todas as nações. Ou, na versão tradicional de João Ferreira de Almeida, ide. Esse texto foi empregado em milhares e milhares de cultos ao longo da história, né? De igrejas missionárias, de igrejas que iam mandar, inclusive nosso irmão aqui, pastor Sabanai, né? Missionários que estavam sendo enviados para terras desconhecidas, distantes, na África, na Índia, no Oriente, na Amazônia, no Cerrado, lá em Florianópolis, no Sul, enfim, no interior de São Paulo, para milhares de destinos. Então, esse texto era invocado, ide, quer dizer, vão, pega o ônibus amanhã cedo e você então irá para a sua missão. Né? Um deslocamento físico, um transporte. Né? E foi bom que isso tenha acontecido, porque assim as igrejas se espalharam e se estabeleceram pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Mas é aqui também que a gente precisa resgatar um pouco o sentido do termo bíblico, porque ele tem um sentido um pouquinho diferente. O que Jesus fala para os seus discípulos é o seguinte: enquanto vocês vão, enquanto vocês estão indo, façam discípulos de todas as nações. É uma coisa da caminhada, não é uma coisa de um destino final onde lá você vai
testemunhar, lá você vai fazer discípulos, lá você vai exercer a sua fé. Não, é no caminhar, é no dia a dia, é ao longo da sua vida, é por onde você passar. Por onde você passar, faça discípulos. É algo, eu diria assim, muito mais profundo, é algo diário, é algo que a sua vida se torna um fazer discípulos. Como é que eu posso, no meu dia a dia, ao longo da minha vida, fazer discípulos? Só existe uma maneira disso acontecer. É eu me tornar dia a dia igual o mestre. É eu me tornar no meu dia a dia igual a Jesus. De tal forma que as pessoas olhem para mim, olhem para o reverendo Sabanai, olhem para a Cristiane, olhem para o irmão Pereira, para a irmã Filadélfia, para cada um de nós, e digam, olha, ali está uma pessoa que reflete o ensino de Jesus Cristo, que reproduz a pessoa de Jesus Cristo. Eu vou me tornar discípulo dela, discípulo dele. É um desafio, eu diria, muito maior do que qualquer projeto missionário, mas é disso que Jesus está falando. No seu ir, no seu caminhar, no seu dia a dia, façam discípulos. Vamos levar em consideração a profundidade dessa ordem de Jesus. E, ao mesmo tempo, ele diz também discípulos de todas as nações. De todas as nações, porque, claro, ele estava falando ali com 11 homens que continuaram a segui-lo. 11 homens, todos eles israelitas, todos eles da terra de Israel, todos eles judeus. Então, ele abre aqui para o mundo, para todas as raças, línguas e nações, a oportunidade de se tornarem discípulos dele. Esse também foi um grande desafio para aquele grupo de homens, que depois precisou do reforço de alguém que desempenhou muito esse papel, que foi o apóstolo Paulo, né? Os 11 não deram conta de fazer tudo isso. Alguns fizeram coisas extraordinárias. Eu me lembro de Filipe, um dos discípulos, Filipe. Ele levou ao pé da letra isso que Jesus falou. Ele estava numa estrada indo para o sul da Palestina, quando ele viu uma carruagem passando, pediu carona nessa carruagem. E nessa carruagem estava um oficial, provavelmente um homem negro, um oficial do reino da Etiópia. Um funcionário lá do Ministério da Fazenda da Etiópia. Lendo o livro de Isaías. Lendo o livro de Isaías 53. Falando ali do servo sofredor. E aí ele pergunta para Filipe, escuta, isso daqui, você entende esse livro de Isaías aqui? Eu conheço mais ou menos. Ah, então tá bom, me explica aqui, o que quer dizer isso? E aí Filipe então prega para aquele homem, e ele se converte a Jesus Cristo, e quando eles param na beira de um oásis para beber uma água, se refrescar um pouquinho, pergunta, escuta, eu não posso ser batizado aqui, não? Tem que ser numa igreja, assim, com batistério, com... Não, nem existe igreja ainda para isso. Então tá bom, eu quero ser batizado. E é o que Filipe faz, então batiza aquele homem. Filipe estava andando pelo caminho, e pelo caminho ele fez um discípulo.
Então, a palavra, né, a ordem que Jesus deu, se realiza, por exemplo, na vida desse discípulo. Não é? O famoso eunuco, né, lá da Etiópia, que tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Por falar nisso, vamos fazer lembrar de um outro texto aqui, um outro termo muito importante aqui. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Batizando-os. Para nós fica muito claro, nesses 2000 anos, né, que está se tratando aqui de um sacramento. Sacramento do batismo. Nós não, em momento nenhum, nós levamos em consideração o sentido original desse verbo grego, né, baptizo. Esse verbo tem o sentido de imergir, de mergulhar uma coisa na água. Ah, então é por imersão, pastor? Não vou entrar nessa discussão. Porque, na realidade, a grande preocupação aqui não é nem se para afundar na água ou se é para jogar água na cabeça. Não é isso que está se discutindo aqui. O que está se discutindo aqui é o mergulhar. Não é? Mergulhar é aquilo que ultimamente até tem sido utilizado nas escolas de línguas, por exemplo, né, para descrever uma experiência de aprendizado de língua estrangeira, a imersão. É você ir para um ambiente onde não se fala uma palavra de português, é você ficar ouvindo todo mundo conversando na língua que você quer aprender e você ir se habituando àquele som, à atitude das pessoas, ao vocabulário, e aos poucos você vai se soltando e aos poucos você vai também nadando naquele ambiente, aí você vai também falando de acordo com aquilo que você está recebendo de experiência. Nós somos chamados, então, a levar as pessoas a uma imersão no Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o real, o mais profundo sentido do batismo. Ele não se limita a uma cerimônia, por mais importante que seja, por mais fundamental, por mais bonita que seja, por mais alegre, uma das coisas que mais me alegra é participar de um batismo, não é? Mas é necessário resgatar o sentido profundo desse batizar. Então, batizar as pessoas significa levá-las a uma experiência profunda em Jesus Cristo. Por isso que não adianta você ter um grande número de batizados numa cidade. Você precisa de pessoas imersas no Evangelho. Esse é o verdadeiro efeito que Jesus deseja quando utiliza esse verbo, batizo, do grego, né? Que é o nosso batizar. Mas vejamos então aqui, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas pessoas debatem se essa formulação de Mateus, se foi algum acréscimo depois, na época que a igreja estava já estabelecida, instituída, então a doutrina da Trindade estava lá pelo ano 325, lá no Concílio de Nicéia, foi declarada uma doutrina oficial da igreja, né, ortodoxa. Então, algumas pessoas especulam se isso foi um acréscimo posterior do texto, mas os grandes, os estudiosos mais sérios do Evangelho de Mateus dizem que não,
Isso aqui é original mesmo. Foi Mateus que escreveu isso aqui. Foi a sua comunidade que escreveu. Então é a presença plena do divino, ela participa também do batismo. E por isso nós praticamos e reconhecemos as igrejas que exercem esse tipo de batismo. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, inclusive a Igreja Católica Apostólica Romana. Do ponto de vista teológico e litúrgico, é um batismo perfeito, é o mesmo batismo que nós praticamos. Certo? Não temos nenhuma pendência com relação a isso. Essa presença da Trindade também precisa ser compreendida, porque nós cremos em um Deus que não é um monarca absoluto que governa sobre o universo. A maioria das religiões monoteístas, pelo menos, que acreditam em um Deus só, tem essa visão. Não é? Nós cremos em um Deus que é comunitário, em um Deus que tem 3 pessoas que se comunicam entre si. Nós chamamos isso de mistério. Mistério. A palavra de Deus, a Bíblia, não nos dá todos os detalhes, todas as explicações de como é que funciona isso. Um dia na eternidade, espero que a gente chegue a compreender direitinho como é que é isso. Não é? Mas, por enquanto, a gente vê a manifestação da ação dessas 3 pessoas na vida da nossa igreja, no mundo, no universo e na palavra de Deus. Por isso, é muito importante a gente ter essa compreensão dessas 3 pessoas. O que a gente percebe se a gente puder traçar uma linha do tempo, é que no Antigo Testamento a presença de Deus Pai, ela é muito mais forte, né? Ele se comunica com as pessoas, ele tem essa interação no mundo, embora o Espírito do Senhor também esteja agindo por meio dos profetas. No Evangelho a gente vê a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Filho, concreta, pessoal, ali, durante um período de tempo relativamente limitado, agindo desde o seu nascimento até a sua morte e depois a sua ressurreição. E a partir de Pentecostes a gente vê o tempo do Espírito, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, desde esse dia. O Espírito age no mundo, age na vida das pessoas, age na igreja. Está agindo agora quando nós estamos abertos para ouvir a palavra de Deus. Então, a gente pode, digamos assim, separar no tempo a ação de cada um. Mas nenhum deles está agindo sozinho. O Filho está presente conosco aqui também. E nós estamos na presença de Deus. Então, nós estamos na presença da Trindade o tempo todo. Amém? Isso é glorioso. E é isso que nós queremos celebrar hoje. Uma outra coisa importante também é ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Se nós olharmos no Antigo Testamento, várias vezes nós encontramos, principalmente nos 5 primeiros livros, no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, Deus lembrando ao seu povo, falando o seguinte: olha, se vocês andarem conforme as coisas que eu tenho mostrado para vocês, conforme as ordens que eu tenho dado para vocês, conforme a lei, as instruções que vocês têm recebido,
vocês vão ser abençoados, vocês vão ter boas colheitas, vocês vão dominar sobre a terra, vocês vão ter paz, etc, etc. Não é? Então, já no Antigo Testamento a gente vê a importância da obediência, a importância de levar a vida de acordo com o projeto de Deus. E aqui não é diferente, não é? Porque Jesus fala, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. A diferença aqui é que tudo isso passa por Jesus Cristo. Tudo isso passa pelo Evangelho, tudo isso passa pelo seu ensino. Então, isso é fundamental nesse processo aqui do batismo. É para isso que a gente, né? Para isso que a gente está na igreja. Para aprender mais e mais a viver de acordo com as coisas que Jesus nos tem ordenado. Se a igreja não estiver ensinando exatamente isso, ela tem problema. Ela não está cumprindo a sua finalidade. Certo? E finalmente ele promete: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É a companhia de Jesus Cristo junto conosco é a garantia da gente poder enfrentar todos os desafios da nossa vida, não é? Então, Jesus, ele pode ter subido aos céus, ele pode estar à direita de Deus, mas ele está conosco a cada dia. E sabe por que nós podemos confiar nessa palavra, nessa garantia da palavra de Jesus? Eu não sei se algum teólogo já escreveu isso, mas eu tive essa percepção, estudando esse texto, de como ele tem um paralelo, esse texto chamado Grande Comissão, ele tem um paralelo com o processo de libertação do povo de Deus do Egito e sua caminhada até a Terra Prometida. Preste bem atenção a cada ponto, olha só. Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Os relatos da libertação do povo de Deus escravizado no Egito dizem o quê? Que Deus agiu com mão forte, com braço estendido. Ele agiu com toda a autoridade. Ele usou as forças da natureza para derrotar a maior potência militar da época, que era o Egito, que era Faraó. Mas que mantinha o seu povo escravizado. E para libertar esse povo, ele exercitou, então, o seu poder. E ele colocou um homem para negociar diretamente com o faraó, que foi Moisés. E deu a esse homem o quê? Toda a autoridade para falar em seu nome diante do governo do Egito. Então, toda a autoridade. Aí, ele faz, então, discípulos de todas as nações, porque ali, escravizados no Egito, não havia só o povo hebreu, o povo israelita. Ali você tinha todo mundo misturado. As pessoas sabem que ninguém pediu passaporte de ninguém naquela noite da Páscoa, quando eles saíram em fuga pelo deserto do Sinai. Ali houve uma ampla libertação de muitas nações que estavam debaixo da escravidão do Egito e que encontraram a chance da sua libertação na Páscoa. Então, eles obedeceram a Deus, fizeram o sacrifício do Cordeiro e encontraram, então, a sua liberdade. E aqui fala também, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
esse povo caminha e num dado momento ele chega ao Mar Vermelho, um braço do Mar Vermelho diante deles. Eles precisavam atravessar. O próprio apóstolo Paulo usa essa imagem da travessia do Mar Vermelho como uma prefiguração do batismo. Então, o povo liberto da escravidão é batizado nessa travessia do Mar Vermelho. Estão acompanhando? Estão batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que tenho ordenado a vocês. Depois que esse povo é batizado pela travessia do Mar Vermelho, eles chegam aonde? Ao pé do Monte Sinai. E lá no Monte Sinai eles recebem o que? As tábuas da lei, que vão orientar a vida desse povo, que vão ser a base para toda a legislação de uma horda desorganizada. Eles passam a ter, então, uma lei para seguir. Então, eles são chamados a obedecer tudo aquilo que Deus está ordenando. E a partir daí, começa uma grande caminhada pelo deserto do Sinai que vai culminar com a chegada na Terra Prometida. Durante os dias dessa caminhada, o que acontece? Existe no céu uma nuvem apontando a direção que eles devem seguir, e à noite um fogo, uma nuvem luminosa, também apontando na mesma direção. Todos os dias dessa caminhada, eles podiam contar com a presença de Deus apontando a direção que eles tinham para seguir. Então, Deus estava com eles a cada dia. E tudo isso só terminou no dia que eles, então, atravessaram o Jordão e chegaram, então, na Terra Prometida. Ali, então, inaugurava uma nova etapa na vida desse povo. Então, nós podemos crer nas palavras aqui, que estão registradas em Mateus 28, 18 a 20, que historicamente nós temos na palavra de Deus um Deus que seguiu exatamente esse roteiro. Exatamente esse roteiro lá no Antigo Testamento. E ele traça um roteiro muito parecido conosco enquanto Trindade por meio do seu Filho Jesus Cristo. Nós também estamos caminhando para uma terra prometida que é na consumação do século. Amém? Então, com essa segurança, com essa garantia bíblica de tudo aquilo que nós ouvimos, nós podemos contar batizados, discipulando, caminhando, fazendo discípulos ao longo do caminho, nós podemos contar com a presença de Jesus Cristo todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Que Deus assim nos abençoe.